bastante, algumas pessoas eu conheço pouquinho. Então, assim, estou muito feliz pela oportunidade, gratidão, Sazaki, gratidão, Metamorfose, a Comuna, Unishock, e a vocês de estarem aqui, né? E hoje a ideia é fazer um bate-papo bem informal. Eu sou bem informal, tá, gente? Eu não gosto muito das coisas muito certinhas, assim, fora dentro da caixinha. Então, a ideia é que a gente possa falar sobre o papel do terapeuta. E eu gostaria que vocês fossem falando também, que a gente fosse trocando ideias, comentando, né? Que não seja só eu palestrando, mas que a gente possa trocar também um pouco. Deixa eu rapidamente, para quem não me conhece, contar um pouquinho como que eu cheguei no Tantra e talvez seja interessante, né? Um pouco da história, mas bem breve. Eu conheci o Tantra em 96, numa cidade que eu moro hoje, que é Itu, e aonde eu era casada, bem dentro daquele negócio casado, mamãe, papai, filhinho. E na época, quando eu conheci, foi muito chocante, assim, para mim, para a cidade toda também, e eu só fiquei fascinada, mas eu não consegui dar continuidade. E aí, em 2000, foi quando eu comecei a fazer os grupos de Tantra, onde eu passava pelos processos, então eu passei de 2000 a 2006, passando pelos processos, e aí eu entrei numa depressão muito profunda. Então, em 2008, eu entrei de 2007 para 2008, eu entrei numa depressão profundíssima, não conseguia sair da cama. Foi onde eu tive a minha falência financeira por causa de uma separação. Então, foi a falência financeira, foi a depressão por causa da separação, estava de cama mesmo. E aí, um belo dia, chorando na cama, tocou meu telefone, era o Unishock, que eu nem conhecia. Naquela época, ele não tinha produtora, era ele que ligava para as pessoas para tentar vender o caminho do amor. Eu estava chorando, desesperada, assim, no fundo do poço. E aí ele me falou: Olha, você pode mudar a sua vida. Nós vamos ter um evento hoje à noite, era uma sexta-feira, né? E aí eu peguei o carro, me perdi, cheguei lá doida. Sei que eu cheguei uma pessoa na sexta e saí outra pessoa no domingo. E aí eu falei, gente, eu voltei a me achar. E desde então nunca mais saí. Estou aqui até agora e não pretendo sair. Acho que não tem como sair, é um caminho sem volta. Para todos vocês que estão aqui, vocês sabem o que eu estou falando. Você entrou no Tantra, é um caminho sem volta, né? Porque a gente encontra de volta a nossa essência, nosso corpo, a nossa história. Eu sempre falo que a hora que a gente entra no Tantra, começa a acontecer muita coisa. A nossa roda da vida, ela vira em todas as áreas. Então, vai mudar seu trabalho, vai mudar sua relação com seu corpo, vai mudar os seus relacionamentos, vai mudar a sua relação com o dinheiro, vai mudar a sua relação com o seu cabelo, com as suas roupas, com a sua sexualidade, vai mudar com o outro, porque o Tantra realmente transforma. Então, eu cheguei no Tantra destruída, sem personalidade, eu era uma pessoa que eu me perdia nas relações, eu perdia quem eu era no relacionamento. Então, a hora que eu vim para o Tantra, eu comecei a me preencher de mim mesma. Os meus maiores demônios eram carência afetiva, dependência emocional e uma sexualidade muito intensa. Eu não sabia o que fazer com essa sexualidade. Então, essa sexualidade, ela se manifestava através da carência afetiva. Então, a hora que eu cheguei no Tantra, eu consegui me curar disso, consegui trabalhar a minha própria energia direcionando para mim. Então, desde então, minha vida foi transformada. Não fiquei no Metamorfose muito tempo, fiquei uns 2 anos só. Depois eu comecei a trabalhar sozinha, da forma como eu acreditava que tinha que ser. Sempre misturei com psicoterapia, sou psicóloga de formação. Tive muitos clientes com perrengues nos meus atendimentos. Eu tive um deles que teve um AVC no meio de uma linda massagem. A pessoa ficou em coma. Então, desde o começo, os processos foram bem terapêuticos, assim. Não é que eu tinha escolhido que fosse assim, né? Naturalmente foi assim. E depois, com o tempo, comecei a ter alguns interagentes com desenvolvimento mediúnico no meio das sessões. As pessoas incorporavam Exu, incorporavam Caboclo. Não sei se vocês já presenciaram alguma coisa parecida.
E, a, e aí, naturalmente, os meus trabalhos foram mudando, acabou indo mais para a parte espiritual, misturada com Tantra, depois foi para o xamanismo. Os grupos, 99% das pessoas que chegam até mim consagram a ayahuasca. Então, assim, nada que a gente escolhe, tudo que vai surgindo e a gente vai fluindo. E as coisas vão se transformando, né? Então, só para vocês saberem, eu estou trabalhando já com Tantra de 13 a 14 anos, mas o Tantra está na minha vida desde 96 e sempre é uma transformação, sempre, constantemente, né? Os nossos desafios estão sempre em olhar para a gente e ultrapassar, desafiar a nossa pequenez, né? Tentando encontrar o divino na gente. Então é isso, gente, minha história aí, para quem não me conhece. Eu tenho uma fama de ser brava, eu não sou brava, desde que a pessoa não chegue no limite. Eu tenho um limite grande, né? Tem um limite grande de tolerância, mas quando vira no geral, vira, como todo mundo, né? Mas eu não sou brava, não. Então, de cara é isso. Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa antes da gente falar do nosso tema da nossa palestra. Sátia, você é taurina? Oi. Não, eu tenho ascendente em touro. Ah, tá. Sou aquariana, com ascendente em touro e lua em peixes. Sabia que tinha alguma coisa de touro. Gratidão pela resposta, viu? Imagina. Bom, gente, eu não entendo nada de astrologia, depois me manda aí na mensagem o que você viu de taurina em mim. Sou Pode deixar, teimosa, Cristina. sou teimosa. Falam que taurina é teimoso, né? Não, mas não foi isso que eu vi. Eu te mando depois. Tá bom. Então é isso, gente. Para mim tá tudo ligado, tá? Espiritualidade com xamanismo, com terapia, mas o tantra em si a gente vai falar hoje, né? Bastante aqui. Então, só para saber se alguém mais quer perguntar alguma coisa antes de eu começar com o tema que eu escolhi para a gente falar hoje. Só ver quem está aqui na outra sala. José Roberto me conhece bem aqui. Aliás, José Roberto é um dos iniciados da escola de magia, de Tantra e Magia. Então vamos lá, gente. Eu escolhi hoje o tema. Você quer falar alguma coisa, Sasaki? Posso começar? Tá bom, obrigada. Eu escolhi o tema, o terapeuta tântrico, como um portal de amor. Então, esse é um aprendizado que eu tive ao longo dos meus anos de Tantra, que é o corpo de amor, né? Nosso corpo, ele foi desenvolvido, estruturado naturalmente e passou muito por corpo de dor. Então, a gente tem muitas memórias de dor no nosso corpo, por mais que a gente às vezes não tenha consciência disso. E quando a pessoa busca um terapeuta tântrico, ela não está buscando um psicólogo, ela não está buscando um terapeuta tradicional, ela está buscando uma transcendência. A pessoa não busca tantra, a pessoa busca alguma coisa atrás da palavra tantra. O que vocês acham que a pessoa busca atrás do tantra? Agora é uma pergunta mesmo. Bom, eu acho que para quem tem um pouquinho de conhecimento do Tantra, ele vai buscar realmente o que o Tantra oferece. Porém, existem vários curiosos, né? Que Mas mesmo os vão. curiosos, eles buscam alguma coisa Sim, sim, eles além vão. do tantra. Sim, sim, eles estão buscando, de certa forma, algo que a gente não sabe ainda o quê. A princípio, eles dizem que é apenas curiosidade. Vamos imaginar, gente, que seja um gozo, vai? Que seja uma experiência sexual. Ele não está buscando uma experiência sexual normal. Ele está buscando alguma coisa mágica,
alguma coisa transcendental, alguma coisa que vai transformá-lo, alguma coisa que vai além. Orgasmo e se conhecer, transcender. Porque quando a gente fica, enquanto terapeuta, no lugar comum, a gente está deixando de atender o lugar do mistério, o lugar da iniciação, o lugar... Qual iniciação é essa? A pessoa entrar em contato com ela mesma. Então, quando a pessoa busca um terapeuta tântrico, ela está buscando atravessar um portal, que alguma grande transformação aconteça na vida dela. É isso que ela está buscando. Ela não está buscando só passar por uma massagem, ela está buscando descobrir algo que ela nem sabe o que é. Então, a nossa função ali é ser esse portal, é ser um portal onde ela consiga conhecer o amor enquanto frequência, porque o amor, a gente entende, a gente conheceu o amor como sentimento. Ou eu amo você, ou eu não amo você. Então, eu espero que a pessoa tenha um sentimento de amor por mim. Só que o amor, ele também é uma frequência, ele principalmente é uma frequência vibracional. Então, a hora que a gente se coloca como um terapeuta tântrico, realmente um portal de amor, esse cliente que vai chegar, esse interagente que vai chegar, ele tem que sentir que ele é recebido com amor, com a frequência amorosa, sem nenhum julgamento, não importa o que ele veio buscar. Você não é obrigado nem obrigada a se sujeitar a situações que às vezes os clientes confundem e acham que é tantra. Mas ele merece ser atendido por uma pessoa que transborda amor, uma pessoa que não julga, uma pessoa que acolhe, independente do que ele veio buscar. Você pode falar, olha, eu não trabalho com isso, não trabalho dessa forma, mas aquela chegada até você, ele precisa entender que ele vai sentir naturalmente que alguma coisa diferente tem ali. E essa coisa é para ele, é o que ele está buscando. Gente, ninguém chega no Tantra assim, ó. Quando a pessoa começa a procurar o Tantra, ela procura muito. Vocês já passaram por isso. Eu tenho certeza que vários aqui, a grande maioria, pesquisou muito antes de chegar em algum lugar de Tantra. Não é uma coisa que você clica lá e você vai. Dá um medinho, né? De ser uma furada, chegar num lugar que de repente não é o que a gente estava pensando que era. Então, as pessoas, quando elas recebem o chamado, elas vão pesquisar, elas vão conhecer, elas vão estudar o tema. E aí elas vão chegar até você. Então, realmente, uma parte delas, por mais que elas não tenham consciência, está buscando uma grande transformação, que às vezes ela nem sabe o que é. Então, nós temos a oportunidade todos os dias, trabalhando com isso, de sermos esse portal mágico. Por que mágico? A gente nem sabe o quanto a gente impacta na vida das pessoas. A gente nem fica sabendo, porque às vezes a pessoa não volta para falar para a gente o que transformou. Mas ela vê ali uma possibilidade de transformação que ela nem sabe. Vocês acham que existe algum profissional da área da saúde que você pode falar dos seus desejos mais doidos? De repente, de fazer um sexo a 3? Ou você que nunca fez um sexo anal, como é que faz isso? Ou você que acha que seu marido está saindo com outra pessoa? Ou você que acha que gosta do outro sexo e não tem coragem de assumir? Ou você que acha que nunca teve um orgasmo e não consegue falar com ninguém? Você acha que isso, só a pessoa poder ter um espaço que ela fale sobre esses assuntos, não é mágico ela poder falar sobre qualquer assunto da intimidade dela sem ser julgada? Só de ela falar, ela ou ele, sai um peso, assim, absurdo. Porque as pessoas, elas têm muito tabu com as questões da sexualidade e elas não falam. Então, o nosso papel ali, seja de educadores sexuais, porque tem pessoas que nunca viram o próprio corpo, seja de profissionais que vão trabalhar com disfunções sexuais, que tanto atormentam a intimidade das pessoas,
ou nós vamos trabalhar com estimulação da energia, seja lá o que for que a gente vá trabalhar. Nós temos uma preciosidade, que é a confiança da pessoa, ela entrega a intimidade dela na nossa mão. É muito sério isso, é muito mágico isso também. Então, ser um terapeuta tântrico é você ser um portal. Então, como que isso funciona? Mais ou menos na prática, né? Imagina que você vai começar uma sessão. Você nunca viu aquela pessoa. Então, a primeira coisa que eu gosto muito de fazer, a hora que a pessoa chega, é conversar fluidamente com essa pessoa. Do mesmo nível, não estou além, não estou acima, não estou nada. Eu vou conversar com ela francamente, claramente, vou perguntar todas as minhas dúvidas, vou deixá-la super à vontade. Pode tirar o sapato, pode pôr o pé em cima da poltrona. Vamos imaginar que a gente vai fazer agora uma massagem. Quando essa pessoa deita, a primeira coisa que eu faço é me conectar com os meus guias espirituais, me conectar com os meus mestres, com os meus guias. Se vocês não têm mestres e não têm guias espirituais, vocês podem se conectar com a egrégora do Tantra, com as sacerdotisas tântricas, com os mestres tântricos. Seja lá quem for, vocês não conhecem, não importa. Se fecha os olhos, põe a mão na perna da pessoa, fecha os olhos, você se conecta primeiro. Pede licença na sua cabeça para você tocar aquele corpo. Pede para os seus guias, para os seus mestres, para essa egrégora tântrica te proteger de qualquer energia que não seja sua. E naquele momento, você entrega o seu corpo. Você não é mais você que está fazendo uma técnica. Naquele momento, você vai ser guiado por essa força, por essa intuição. E aí, quando você terminar o trabalho, você vai estar extremamente vitalizado ou vitalizada, nutrido espiritualmente, fisicamente, com uma energia absurdamente positiva e grande no corpo, e o cliente também. Às vezes a pessoa chora, às vezes a pessoa começa a falar um monte de coisa que ela nem imaginava que ela ia falar, e toda a beleza do trabalho acontece. Não tem julgamento, não tem corpo feio, não tem gente chata, começa a acontecer uma magia no seu trabalho. Eu não sei se vocês já fazem isso, se vocês não fazem isso. Acredito que tem gente que naturalmente já é assim, porque isso é uma coisa de cada um. Cada um já nasce com isso. No começo, quando eu comecei a atender, parecia que vinha uma entidade em mim. Mas não é uma entidade em mim, é eu que me colocava sem saber de nada a serviço. Porque a gente não sabe do outro. A gente sabe que o outro está ali por algum motivo. Só isso que a gente sabe. E que a gente também está ali por algum motivo. E aquilo vem. Se vocês confiarem, pode ter certeza que o divino vai entrar na experiência. E vai ser uma experiência incrível. Se você quiser controlar a experiência, talvez seja mecânica. Muitos clientes falam que às vezes eles não gostam da experiência porque parecia mecânica. Às vezes o terapeuta, ele se preocupa em ser um bom terapeuta e ter um bom resultado, mas aí ele não entra no fluxo da energia. Fica querendo controlar o resultado da sessão. E a sessão é uma sessão energética, né? É uma sessão mágica. Ela tem que ser mágica. Então, basicamente, o centro da nossa conversa de hoje é isso. É se colocar a serviço. Colocar o seu corpo a serviço. A partir desse momento, você não está mais sozinho fazendo esse trabalho. E vocês vão perceber como vocês vão começar a abrir a intuição, vai vir o que vocês precisam fazer, as pessoas que vocês vão atrair são as pessoas que têm a ver com o trabalho que vocês querem desenvolver. Aquelas pessoas que não têm a ver, elas não vão mais aparecer. Só vão aparecer as que têm a ver. Porque daí você começa a entrar
na magia. Você começa a entrar no fluxo da energia tântrica. E aí a agenda vai encaixar. Você vai conseguir fechar aquela agenda com os horários todinhos seguidos. Não vai mais ser um atendimento por dia. Sabia que isso daí é energia? No começo a gente tem um atendimento por semana. Depois tem um na segunda ou na quinta. Depois começa a ter 3 pessoas querendo no mesmo horário. Quando você alinha a sua energia, a pessoa começa a marcar tudo no mesmo dia, tudo um em seguida do outro. Você começa a alinhar a tua vida. Você começa a focar, você começa a ter cliente todos os dias. Ou você escolhe 2 vezes por semana com a agenda cheia. Tudo isso daí vai alinhando, porque você vai alinhando o teu campo vibracional. Então, você alinha o tipo de cliente que você quer, você alinha a quantidade de dinheiro que você precisa, os seus clientes vão encaixar nos horários que você tem. E aí você começa a perceber qual que é a pegada do seu trabalho. Porque cada um de nós aqui, todos fizeram capacitação, mas cada um tem um jeito específico de atender. Cada um tem vou falar ziriguidum, uma palavra, mas vocês entendem que ziriguidum é um negócio, né? Cada um tem o seu jeito certo, o seu jeito próprio de fazer. Tem pessoas que são mais técnicas, tem pessoas que são mais amorosas, pessoas que são mais carinhosas, tem pessoas que são mais, sei lá, racionais. Cada um é de um jeito. E aí você vai começar a perceber que você pode, você deve e você é capaz de criar o seu próprio jeito de atender. E aí você vai se sentindo realmente um terapeuta. Eu não sei se esse grupo aqui é de gente nova ou é de gente que já está trabalhando. Como é que é, Sazaki? E a gente tem o pessoal da 21, bastante aí, que se formou agora, e o pessoal que da 22 também está em peso aí, que está em formação agora. E também terapeutas de fora, já mais antigos, terapeutas em geral. Tá. Vai ter um pessoal que está entrando no segundo módulo aí. Nossa, eu sou da turma 7. Gente, quanto tempo a turma 7? É que assim, ó, quando a gente começa a atender, terminou a capacitação, a gente vai estar super inseguro e vai começar a atender exatamente do jeito que vocês aprenderam. Meio engessado, assim, né? Meio sem saber direito como é que faz o negócio. Só que depois vocês vão perceber que vai acontecer cada fria com vocês no atendimento, vocês vão ter que se virar nos 30 na hora. Porque não dá para pedir socorro, né? Aí, como você começa a perceber que a coisa vai para um lado que de repente você não aprendeu, você vai começar a desenvolver o seu próprio jeito de atender. Sem contar que tem gente que já nasceu, né, com o dom de ser terapeuta, e tem gente que já fazia terapia de outras técnicas, de outras áreas. Então, o mais importante é vocês não confundirem o Tantra com uma técnica corporal. Não é massagem relaxante, não trabalha com musculatura, não é só massagem. Vocês entenderem também que o Tantra não é terapia falada. A gente usa a terapia falada em alguns casos, mas o Tantra é se soltar no escuro, a pessoa ir para a experiência, ela vivenciar uma transformação ali naquele momento. E para isso a gente não pode controlar, a gente tem que entregar para o fluxo. Vocês sabiam que a pessoa só vai até onde ela se permitir? Não é a gente que leva ela para lugar nenhum. Ela só vai até onde ela se permitir. Só que a nossa presença, às vezes, faz com que ela se sinta tão em casa que ela vai se permitir mais. Então, há uma coisa chamada rapport, né, que é a empatia, a conexão, ela é o primeiro passo. É o primeiro passo. Porque com a conexão, com a empatia, a pessoa vai conseguir confiança. E com a confiança, ela se joga na experiência. Fora a questão da magia que eu já falei, né? Que é aquela coisa de você nem saber o que ia acontecer e alguma coisa aconteceu.
naquele processo. Agora eu vi a carinha da Inácia aqui. Super bonita. Então é isso, gente. Me contem um pouco dessas experiências aí. Quando acontece coisas assim, isso já aconteceu com vocês. A Inácia já teve perrengue espiritual. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Eu falo sempre para a Ana está aqui, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Cuidado para vocês não se colocarem muito como pessoa, no sentido de se tornar muito amigo dos seus clientes, sabe? Porque aí o cliente vai confundir você com alguma coisa que ele já conhece, né? Ele vai te usar, às vezes, ele vai te substituir alguma falta que ele tem e jogar isso em você. E isso complica ele aprofundar no processo dele. É natural a transferência, né, dentro do processo terapêutico, mas você começar a facilitar muito, a deixar a pessoa muito próxima do seu pessoal, faz com que ela confunda as coisas. Então, você ter rapport, ser um portal de amor para ela poder passar pela experiência é uma coisa. Você se misturar com a pessoa, pegar carona, começar a almoçar, começar a jantar, começar a trocar coisas pessoais é outra coisa. Então, toma muito cuidado com isso, tá? Não misturar essas frequências. Você está ali como um facilitador, uma facilitadora. Não como amigo, não como amiga. O André é super amoroso, né? Todo mundo que já conhece o André, né, André? Fala aí um pouquinho, André. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite para todos. Eu tive uma querido. experiência com a minha mãe mesmo, né? Ela entrou no processo, eu fiz uma sensitive nela, depois de um relato que ela dividiu comigo. E aí a demora dela foi de quase 40 minutos para voltar da integração, né? E aí até os 15 minutos eu estava tranquilo, olhando aquela situação como o terapeuta, né? Dos 15 minutos para frente eu não sabia mais o que fazer para ela voltar. Mas ela, dormiu? Não, ela estava no processo dela, né? Ela estava realmente vivendo o processo dela, né? Viu uma luz, teve algumas percepções, foi levada lá para a criança interior. Foi um processo bem forte dela, né? A gente teve um diálogo, uma partilha que ela teve comigo da infância dela, da vivência da infância dela, e ela não tinha dividido isso nunca com ninguém na vida. E aí, por conta de um assunto pessoal aqui em casa, ela acabou relatando o que tinha acontecido com ela. E eu achei por bem fazer uma meditação, e aí essa meditação migrou para uma sensitive, ela super se disponibilizou, né? Entramos no modo terapeuta interagente, e aí a sensitive aconteceu, e no final dessa sensitive ela entrou no processo dela. Ela começou a chorar muito e estava tudo bem, 15 minutos. Eu falei assim, nossa, tá lindo esse processo, né? Tá maravilhoso, né? Fui reorganizando a playlist, fui colocando coisas para ela ir vivenciando esse momento. E daí, 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos, 40 minutos e nada ela voltar, né? E aí a preocupação, né? Para onde é que ela foi? O que eu faço agora com essa mulher? Que por acaso é minha mãe. E aí fiquei literalmente sem saber o que fazer. Ela foi voltando aos poucos, né? Em algum momento eu entrei com a fala, né? Você falou aí agora há pouco sobre a gente não ser controlador e ter o caminho do silêncio, né? Do respeito no momento da integração. Mas eu senti necessidade de pedir para ela voltar, porque ela não estava voltando. Mas foi angustiante, né? Foi basicamente parte da minha primeira experiência, né? Que eu tive como terapeuta de fato, né? E foi angustiante, eu não sabia o que fazer. Obrigada, querido, pela sua fala. Eu vou aproveitar a fala dele para trazer, antes de eu explicar, né? Trazer um depoimento de uma terapeuta já experiente, que ela teve duas situações assim também, como a do André, né? Que os interagentes demoraram mais de 40 minutos para voltar, para aterrar. Então, assim, claro que cada caso é um caso,
Mas assim, normalmente quando a pessoa vai entrando no processo que ela não retoma, o que eu faço, o que eu oriento é mudar as músicas, mudar a frequência vibracional. Né? No caso, ele contou que ele foi induzindo ela a entrar nos processos dela. Né? Então, ele foi induzindo ela a entrar, e aí a gente não sabe até onde ela foi. Mas também não dá para você colocar a pessoa e depois querer que ela volte rápido. Então, ela foi, ela chorou, ela passou por um puta de um processo ali, né? Eu acho que até meia hora, 40 minutos, não é um lugar de desespero ainda. Desespero mesmo é se não voltar mais disso. Mas aí o que você vai fazer? Você vai mudar a frequência, você vai pegar uma água, você vai abraçar uma pessoa, tá? Os casos mais graves que eu já tive foram casos que eu precisei deitar junto e abraçar a pessoa e falar o nome dela, tipo... Não aconselho você deitar do lado de um interagente, mas tem situações que você precisa trazer o interagente para uma nova vibração do que ele está, né? Então, casos mais sérios, assim, de você deitar junto, abraçar a pessoa e falar, sei lá, Fabiana, vem cá comigo, ó, vem cá, toma uma água, você tá tudo bem? Mas, assim, depois de um tempo, deixa a pessoa se virar sozinha. Porque existe uma sabedoria nela, ela precisa passar por esse processo. Então, a gente só interfere no processo em último caso, tá? Não pode deixar o sofrimento, claro, se a pessoa tiver muito sofrimento, a gente vai interferir, mas eu começo mexendo no campo. Existe um campo onde as coisas estão acontecendo. A gente está formando um campo aqui nessa tela. Ó, essa primeira página está todo mundo de tela aberta, a segunda todo mundo de tela fechada. Tem um campo muito forte. Na primeira, quando você muda a tela, muda o campo. Percebam isso, mudem aí para vocês verem. Então, tudo acontece no campo. Então, a hora que você muda o campo, você vai mudando os estímulos. Então, você pode colocar um palo santo, uma essência de lavanda, mudar a música. Você vai mudando a postura e o campo vai mexendo. E aquela pessoa vai voltando, tá? Então, confia na espiritualidade, confia no processo também, confia no que está acontecendo. Não tenha medo das experiências, as experiências elas vão fechar. O campo é aberto e depois ele vai fechar. Só que a gente está coordenando o trabalho, então nem sempre a gente vai movimentando a pessoa para um lugar muito profundo. A gente coloca a música e vai deixando o processo acontecer. Mas uma dica é mudar o campo. Sempre mexer no campo, tá? Que é coisa sutil, que é mudar a música, põe uma essência, acende um palo santo. Isso vai fazendo com que a pessoa vá voltando. E se for o caso, com carinho, vai chamando. Pode falar, Ana. Sua dica de ouro também serve para questões espirituais, quando a pessoa realmente consegue incorporar? Você também usa a mesma estratégia? Quando a pessoa incorpora, por exemplo, já me aconteceu muito isso daí, muito, muito, muito mesmo. Eu deixo incorporar, vai falar outra língua, vai bater no peito, vai bater no chão, vai querer me dar um saravá, axé, né? Aí eu deixo um pouquinho, depois eu já mudo a música, já falo, pode subir, pode ir embora, muito obrigado pela presença, e já encerro. Não deixo muito tempo, não. Não deixo muito tempo, não. A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes isso daí pode ser um mecanismo de fuga da pessoa, ou pode ser realmente um processo de expansão, tá? Eu tinha um cliente, um interagente, que ficou comigo 4 anos, ele era um padre da Igreja Católica. E ele é esse padre novo agora, que é diácono, que não é o padre monástico, é o padre que era casado, né? Mas ele tinha um impulso sexual muito forte. E ele se culpava por causa desse impulso sexual muito forte. Então, uma das sombras que ele mesmo falava era sair com garota de programa, escondido, depois ele se punia. E aí ele conheceu o Tantra e veio fazer um desenvolvimento tântrico para ver se ele conseguia
consciência ele conseguia elevar essa energia dele, né? Ele não é padre, mas ele se colocava como padre. Na culpa também, ele falava, eu tenho uma culpa porque eu sou um padre e eu tenho muito desejo sexual. E aí, o que aconteceu? Ele incorporava um caboclo todas as sessões, mas todas as sessões. E ele vinha ou 6 horas da manhã, que não tinha ninguém, ou 9 horas da noite, que não tinha ninguém, porque ele gritava a sessão inteira, mas ele gritava muito. E aí era um outro conflito que ele tinha, porque ele era católico, mas ele baixava no candomblé, baixava na Umbanda, então ele baixava assim, ele tinha esses conflitos, assim, como se ele não se aceitasse de nenhuma forma, né? Então, nesse caso, era muito saudável para ele precisava colocar esses caboclos para fora. Então, nesse caso dele, como eu já conhecia, eu deixava ele ter essa explosão aí dos caboclos dele. Mas como era muito alto, atrapalhava os outros atendimentos, a gente começou a ajustar para ser em horários que não tivesse ninguém. E a gente falava sobre essa dualidade dele entre a Igreja Católica e essa afinidade com a linhagem afro, né, que ele tinha, ele era muito intenso. Então, foi uma experiência que com ele eu deixava fluir. Agora, já aconteceu de pessoas não terem o controle sobre essas manifestações, né? E também não é o foco da sessão. Então, eu mudo de música, mudo a frequência, não dou muito, não entro nessa história e a gente segue para o trabalho, continua o trabalho. Mas não tem certo, não tem errado, gente. A hora que vocês estiverem com o negócio na frente de vocês, lembra, se conecta e vocês vão sentir o que tem que ser feito ali, né? Mas eu não deixo, por exemplo, inverter o papel, né? A pessoa querer falar da minha vida e virar uma sessão de atendimento espiritual, por exemplo. Só um minutinho. Então, é interessante, mas sempre funciona muito quando vocês mudam o campo, tá? Isso funciona demais, porque daí sai aquela energia, ela não vai mais reverberar ali, né? E sempre com muito amor. Então, o terapeuta tanto que ele é o não julgamento, ele é a aceitação plena do que está acontecendo ali, né? Então, ele não vai julgar, mas não é para virar uma sessão espírita. Então, tem que tomar cuidado. Uma vez veio um casal querendo resolver a questão da sexualidade, porque eles não tinham intimidade sexual mais, né? E aí eu sugeri de fazer uma vivência para o casal, e o casal estava mega desconectado. Aí na hora do relato, de como foi a experiência, ele falou que foi lindo, que ele foi para o hospital espiritual ajudar as pessoas enquanto estava com a esposa dele no Tantra. Daí eu falei, cara, você vem com a sua esposa no Tantra e você vai fazer caridade espiritual. Puta que pariu, né? Não é a hora, entendeu? E aí a gente pensa, tá, o quanto tem dificuldade de aterrar, de corporificar, de olhar para essa relação. É mais fácil fazer cirurgia espiritual, sei lá o que, atendimento lá sei lá, aonde lá no plano espiritual, do que ter que olhar para a mulher, para o meu casamento, que eu tô com problema. Então, tem hora que ultrapassa muito, sabe? Então, acho que a gente tem que falar para a realidade também. Agora, na hora que você vem com a sua esposa para fazer um trabalho para você foi para lá, para sei lá eu aonde, cuidar de gente, né? Então, é delicado. É delicado. Ser um portal de amor também não é ficar fazendo, aceitar tudo, mas é também falar algumas coisas, tá? A gente vai poder falar o que a gente sente que tem que falar. Mas a pessoa tem a escolha. Tudo tem que ser de uma forma amorosa, né? De uma forma clara, mas de uma forma amorosa. É minha percepção ou você tem dificuldade de estar presente na relação? Porque até durante a relação você vai para a colônia lá atender gente. Né? São os escapes, as fugas que a gente tem, né?
Então, é isso, gente. Mas, assim, alguém quer falar, perguntar? Senão eu vou falar de um outro aspecto desse portal mágico aí. Todo mundo aqui atende? Me fala isso aí. Levanta a mão quem atende. Fábio. Lauro. Só? Os outros não atendem ainda? Estão em formação? É isso? Inácia. Ah, vocês estão em formação. Entendi. Não atendo mais, já atendi, mas não atendo mais. O Juca eu te conheço, né, Juca? Já fiz, inclusive, Alexandre atende. psicoterapia aí com vocês. Isso. Então, gente, o portal de amor, ele funciona assim, ó. A pessoa, ela é como se você fosse... Eu vou falar uma palavra que de repente não vai ter dupla interpretação, mas é como se a sua presença fosse fazer com que ela despertasse. Mas você não vai fazer nada. É só a sua presença. A sua presença, ela faz com que a pessoa desperte. É como se você fosse irradiar essa energia no campo. Então, quando a pessoa está na sua presença, ela consegue encontrar o melhor dela. Vocês conseguem compreender isso? Sem nada ser falado. Então, Não, Lauro. Você já participou de alguma coisa que tem uma pessoa que te faz muito bem? E quando você está perto dessa pessoa, você fica muito bem também? É isso. É isso. Então, a sua presença ali, ela já está acontecendo no trabalho. Só de você estar ali, o trabalho já está acontecendo. Só de ela estar na sua presença, ela já muda o padrão vibracional dela. Ela já se empodera, ela já se percebe mais bonita ou mais bonito. Antigamente, não existia técnica de Tantra, no Tantra raiz, né? Como que funcionavam as vivências tântricas, as experiências? O guru, o mestre, transbordava de amor. E quando as pessoas estavam na presença dele, as pessoas ficavam amorosas. Era isso que acontecia. A presença era tão incrível que as pessoas entravam no salão e ficavam amorosas. As pessoas se olhavam e se olhavam de uma forma amorosa. Isso acontece no módulo quando vocês estão lá na comuna. No domingo, a gente não olha para todo mundo transbordando amor, todo aquele olhinho de coração, todo mundo se abraçando, aquela coisa incrível, aquele amor que transborda. Você foi iniciado, a hora que você foi na comuna e que você fez a formação, que você acessou amor pelas 70 pessoas que você nunca viu na sua vida em 2 dias, isso é uma iniciação. A iniciação é assim, é possível entrar na atmosfera de amor sem conhecer as pessoas. A gente troca mais amor ali com quem a gente nunca viu, e amor incondicional mesmo, amor verdadeiro, do que às vezes morando com alguém. Vocês sabem disso, vocês já sentiram isso. Essa é a grande transformação. Ninguém julga ninguém ali. Ninguém quer saber se a pessoa está feia, se está bonita, se está arrumada, se não está arrumada, se está cheirosa, se não está cheirosa, gente. Depois do segundo módulo, então, esse negócio de cheiro vai acabar, né, Sasaki? Vai ser muito incrível. Então, assim, quando eu falo da gente ser um portal de amor, é que na sua presença, aquela pessoa, ela consegue acessar naturalmente o melhor dela. E ela vai te agradecer por uma coisa que ela nem sabe o que é e nem você sabe o que é. Simplesmente, a hora que ela entra no seu consultório, ela começa a se sentir
permissão para ser ela mesma. A coisa mais linda que uma pessoa pode ser é ela mesma. Quando ela é ela mesma, ela vai mostrar a beleza original dela. Então, o nosso ser um portal de amor é você só deixar a pessoa ser quem ela é. E você ser quem você é. Porque se ela tiver afinidade com você, ela vai conseguir ser ela. Então, assim, vocês já sentiram isso, todo mundo que está aqui já passou pela experiência, senão vocês não estariam nesse grupo, eu acho, né? Só tem gente que já fez, né, Sazaki? Não tem ninguém que não fez aqui, né? Então, vocês sabem o que eu estou falando, assim, da gente não conhecer e aquele olhar, aquele amor transbordar por aquele ser, né? Porque a hora que a gente está numa experiência tântrica, quem está ali é a essência da pessoa. Não é o humano dela que está em transformação, que está com um monte de situações para resolver. Ali, quem está ali é o ser, é aquele ser, aquela essência, que às vezes ela nem reconhece nela e a gente vê beleza. Porque a gente não está julgando, né? Então a gente consegue ver beleza. E é isso, ó, é um portal, é uma passagem, é uma permissão para a pessoa ser autêntica. Falar o que ela está pensando, sentir o que ela está querendo sentir. Gente, gozar na frente dos outros não é uma coisa fácil, né? Fala sério. Né? Gemer, gozar de verdade. Se você estiver numa transa louca que você não está nem presente, é mais fácil. Agora, você lá, no colchonete, com uma pessoa que você nunca viu, para você expressar isso, tem que ter permissão. Tem que ter permissão. Então, é uma profissão linda, maravilhosa, né? É uma missão de vida, mas ela é assim, tem que ser verdadeiro, tem que ser natural. Tem que gostar de gente, tem que gostar de cheiro de gente, né? Tem que gostar de choro, tem que gostar de transformar, né? E às vezes não é aliviar, às vezes é deixar a pessoa na escuridão dela, às vezes ela precisa também. Ela precisa passar por esse momento. E a gente não tem que falar nada, a gente só tem que estar ali. Estou aqui com você, só. Eu acho que era isso que eu queria falar hoje, gente. Se alguém quiser falar alguma coisa, eu estou aqui à disposição para perguntas. Se ninguém quiser falar nada, agradeço. Rosana falando, sentiu isso no primeiro caminho do amor. Quem que vai falar? Oi, Vanessa. Acontece até você falou da parte assim, de espiritualidade, de acontecer, de descer. Às vezes acontece isso na hora que você está ali fazendo a massagem. Sim. E aí você pode orientar, fica com você, né? Vai para dentro, sente. Mas não acontece tanto, tá, gente? Não fiquem desesperados. Não acontece tanto. Acontece raramente, mas acontece. Ao longo da sua experiência, sei lá, de 10 anos, você vai ter essa experiência, sei lá, umas 2, 3 vezes na sua vida. Acontece. Mas acontece também uma coisa que eu sempre falo. A primeira coisa que acontece quando alguém começa a entrar no Tantra, quando o seu interagente começa a entrar, ou quando vocês começam a entrar no primeiro momento, é a gente se perceber. A gente começar a perceber nosso corpo. Depois a gente começar a perceber a sensibilidade de tudo. Então a pessoa vai ficar mais sensível, ela precisa ficar mais sensível, ela vai desenvolver um corpo sutil. Ela já tem um corpo sutil, né? Mas ela vai começar a perceber o corpo sutil atuando. Então ela vai ficar mais sensitiva. Mas você não tem que interferir em nada, você continua fazendo o seu trabalho, não se preocupa com isso.
né? Continua fazendo o seu trabalho e a coisa vai fluir naturalmente. Kali, eu queria perguntar da agenda, a tua agenda A para o gente vai curso ter o de curso de formação. formação, porque eu te conheço da supervisão, né? A gente já teve essa experiência sensacional. E aí eu estava até falando para os meus colegas que estava bem torcendo para você vir, e que bom que foi na comuna, porque os terapeutas estão por aí, para você explicar um pouco dessa possibilidade de fazer a mescla entre a massagem a tântrica e a psicoterapia tântrica. Podemos deixar esse negócio do curso para o final da agenda? Só para ver se alguém tem mais alguma pergunta do que a gente está falando aqui? Pode ser, Ana. Obrigada, querida. Rodolfo está falando da tetania, né? Vocês já sabem o que é tetania? Já ouviram falar de tetania? É uma coisa que a pessoa fica assim, ó, dura, travada. Vocês já tiveram isso, provavelmente, numa experiência de respiração, tá? E a maioria já teve. Eu E tive. tem gente que ama essa sensação e tem gente que entra em pânico com essa sensação. É muito importante os terapeutas saberem que existe a possibilidade de ter uma tetania. A Rodolfo aí que perguntou. E a tetania, ela é um processo fisiológico. A pessoa, ela aumentou a expiração, então ela eliminou mais CO2 do que precisava eliminar, e aí começa a ter um processo de alcalose sanguínea e começa a ter uma contração da musculatura. Então não tem nada acontecendo do que vai trazer uma crise maior, mais grave, nada disso. Só que a sensação é de perder o controle, porque a pessoa não consegue controlar o formigamento e começa a tensionar mesmo. Então, se vocês perceberem que o seu interagente está respirando mais forte, tipo, tá forçando a expiração, pode ser que ele comece a sentir formigamento. Como é que você vai perceber? Começa a fazer assim na mão, a pessoa faz assim, ó. Tá no meio da experiência, ela começa a fazer assim, ela tá ficando com tetania. Então, você pode, se você conhece a pessoa e tudo bem para ela a tetania, tudo bem. Agora, se você não conhece a pessoa e vai ficar muito desconfortável, obrigada, Juca. Obrigada, querida. Você começa a falar para ela respirar sem forçar. Normaliza a sua respiração, não precisa forçar a respiração. E isso vai voltar, tá? Como é que volta a tetania? Só acalmando e voltando a respirar normalmente. Então, às vezes acontece, tá? Acontece porque forçou demais a expiração. No renascimento é comum, é uma liberação, né, que o corpo precisa fazer mesmo. Então, no renascimento é comum, mas na massagem já aconteceu algumas vezes, e é para a pessoa esforçar mesmo a respiração, a expiração. Tá bom? Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Então, eu vou falar sobre o que a Ana perguntou. Quer falar, Sazaki? Eu vou fazer uma pergunta antes de você falar da agenda. Tá bom. No caso que a pessoa ela vem sozinha, né? Para a sessão, mas aí ela incorpora. Você cobra o dobro ou só com uma pessoa mesmo? Brincando. Pior quando ela fala assim no final da sessão. Eu vi minha ancestralidade toda aqui em pé. Tava todas as mulheres da minha ancestralidade atrás de mim. Já aconteceu várias vezes. Aí vai ser uma galera que eu tenho que cobrar, né? Cobrar mais. Fala, Marisa. Boa pergunta. Fala, Marisa. Oi. Oi. Eu estou começando ainda, vou para o segundo módulo agora, então, assim, eu estou bem crua em relação a isso, e eu estou com dificuldade de chamar pessoas que eu conheço, amigos, família, enfim, para receber a Sensitive. Você tem alguma dica? Sim, porque, assim, eu não sei se é um bloqueio, o que é, mas eu estou muito resistente em fazer isso em pessoas da minha família, né, primos, irmãos, assim, eu acho fenomenal quando as pessoas falam, eu fiz uma sensitive na minha mãe, no meu irmão, não sei o quê, então, assim, para mim tá sendo
Eu tenho que baixar essa minha barreira, tá sendo bem difícil. E eu queria alguma dica em relação a isso. Eu acho que é muito legal vocês começarem pelo que é confortável para você. Não força a experiência, né? Não vai para o que é desafiador demais nesse primeiro momento. Pega o pessoal da sua turma, entra no grupo e fala, gente, eu quero treinar, quem pode fazer comigo, onde vocês moram, participa de núcleo de troca, sabe? Eu acho que é super importante, entre os módulos, vocês praticarem, porque o terapeuta, ele vai para a comuna, mas ele necessita ter mais experiências do que só o que está na comuna. Por isso que tem os núcleos de troca, né? Mas, assim, combina com alguém do grupo mesmo, porque essa pessoa, ela conhece já a experiência. Aqui no Levar para a Rio, família no núcleo de primeiro troca momento tá tendo. é estranho. O que foi, Lauro? Aqui no Rio, por causa da pandemia, os núcleos de troca Troca estão parados, né? não tem, se acabaram. Não é que estão parados, não existem mais, foram extintos. Então, a gente tem que ter um pouquinho de paciência com esse momento da pandemia, mas eu sugiro que você não queira colocar de cara a tua família já, que você encontre parceiros dentro dos grupos mesmo, para você conseguir trocar, tá bom? Marcos, você ia falar, eu cortei, desculpa. Eu? Você ia falar mais alguma coisa? Não, eu só ia me despedindo da galera, na verdade, agradecendo você, se ninguém tiver mais pergunta. Tem a Inácia que fez uma pergunta. Fica à vontade. A Inácia, ela perguntou, a Darshana, né? Sobre os espasmos musculares no corpo durante ou depois da massagem. Então, gente, é o seguinte, os espasmos musculares, pela minha prática nesses anos todos, o que eu posso garantir é que todo mundo vai ter espasmos em algum momento. Eu nunca conheci alguém que não tivesse espasmos, tá? Eu tenho na minha experiência, da forma como eu trabalho, sempre trabalho com pacotes de atendimentos, eu não trabalho com sessões avulsas há mais de 10 anos. Então, eu tive a oportunidade de acompanhar as mesmas pessoas por anos. Tem pessoas que ficaram comigo 3 anos, 4 anos, 7 anos. Então, desde aquelas que não sentiam nada, parecia uma tábua de anestesiamento mesmo por traumas, até aquelas pessoas que sentiam muito. Então, é o que eu posso dizer, assim, com toda segurança mesmo, que mesmo aquelas que não sentem nada no primeiro momento, que chegam com desconexão corpo e mente, elas vão ter espasmos e vibrar em algum momento. Agora, sobre os espasmos, o espasmo não é uma referência única de que a pessoa está sentindo. Não ache que para a pessoa sentir, ela tem que ter espasmos. Às vezes parece que a pessoa está morta ali, o terapeuta começa a ficar desesperado, né? Porque o terapeuta está angustiado, ansioso, e aí quando termina, ela fala assim, nossa, foi incrível. O terapeuta fala, nossa, achei que você tinha morrido, mas você está falando que foi incrível, né? Porque esses espasmos musculares, eles são a parte que está cheia de questões para serem liberadas no nosso corpo, e às vezes a energia está muito intrínseca, ela não está à flor da pele ainda. Então, a pessoa começa a receber os estímulos bioelétricos, começa a ter uma movimentação de bioeletricidade, mas está tão congelada, tão intrínseca, que leva um tempo para sair. E tem gente que já está à flor da pele. E tem gente que já tem espasmos no primeiro momento. Tem gente que dá pulo enorme no primeiro momento. Então, a hora que você começa a trabalhar com a bioeletricidade, que é esse toque da sensitive, você começa a acordar o seu corpo, acordar as células. Então, é natural que comece a vir espasmos e comece a vir essas sensações de ventos internos, de energia se movendo para quê? Para caber mais energia no seu corpo. Então, tudo que for denso vai saindo a densidade, vai saindo os conflitos, vai liberando. Então, assim, ele também dá a sensação de prazer. Quanto mais espasmos, mais relaxamento, mais prazer. Mas não é uma obrigação a pessoa ter espasmos no primeiro momento, tá? Ela pode demorar um tempo para ter. Isso não significa que ela não vai sentir.
E os espasmos, eles são... espasmo não. A energia da bioeletricidade, ela é acumulativa. Não sei se o Michel já falou isso, acho que deve ter falado. Ela é acumulativa. Então, assim, quanto mais a pessoa recebe, mais ela vai tendo energia no corpo. Por isso que no começo, quando a pessoa tem o corpo ainda muito desconectado do sentir, eu aconselho que ela receba sessões semanais, que não seja muito longe uma sessão da outra. Porque se ela está acordando o corpo agora e você fizer um intervalo muito grande de uma sessão para outra, tudo que ela acessou na primeira não vai se sustentar. Então é legal essas 3 primeiras sessões ou 4 primeiras sessões serem bem pertinho uma da outra para poder acumular mais energia. E aí ela ter uma transformação maior. Vocês percebem quando vocês vão para a comuna que são 3 dias. Primeiro dia é uma sensação, lá no terceiro já está de outro jeito. Então é acumulativo, é necessário que tenha um intervalo menor nesse primeiro momento entre uma sessão e outra. E isso tem que ser falado para o seu interagente, porque ele não sabe. Ele não conhece, tá? Então, os espasmos, eles são, ao mesmo tempo, uma liberação energética, e eles também são movimentação dos ventos internos, então vai liberando mais espaço para acumular energia no seu corpo. Ele é o despertar do sentir também, e ele vai fazendo novas sinapses neurais, que vai te mudando completamente. Você vai liberando. Então, às vezes, é normal a pessoa ter espasmos, depois que termina a sessão. Por quê? Porque mexeu, movimentou a energia bioelétrica no corpo todo e no final vem aquela carga de energia e deixa vibrar. Não bloqueia a pessoa, tá? Senão ela pode ficar com dor no corpo, deixa vibrar. Os orgasmos secos, que o Rodolfo perguntou, é a mesma coisa, tá? A hora que você está espasmodicando, você vai ter sensação de ter orgasmo. Então, um homem, dentro do Tantra, a gente consegue trazer uma novidade, assim, né? Abrir a mente que o homem também pode ter orgasmos múltiplos, não só as mulheres, né? Então, às vezes, ele tem um orgasmo vinculado com uma ejaculação, e às vezes ele não tem ejaculação nenhuma e tem vários orgasmos, que ele vai pivoteando. Então, ele tem o primeiro, e depois ele começa a ter os espasmos e começa a ter os orgasmos secos. Então, ele pode não ter nenhuma ejaculação e ter vários orgasmos. A ejaculação ela não está vinculada ao orgasmo. E nem à ereção. Tá? Não é necessário que ele tenha uma ereção para ele ter um orgasmo. São coisas diferentes. Que, para quem não conhece, tá tudo junto. Mas não tá tudo junto. Não sei se ficou claro ou não o que eu estou falando. Mas, assim, não deixa o teu cliente com a responsabilidade de ter que ter uma ereção. Ele vai sentir de qualquer jeito, com ereção ou sem ereção, tá? E a ejaculação, ela pode vir acompanhada de um orgasmo, ela pode ser só uma ejaculação. Quando o homem tem ejaculação precoce, muitas vezes é ansiedade, aquela primeira ejaculação ele não sente nada. É só ansiedade, ele não tem prazer naquela primeira. Ele vai ter o prazer vinculado depois, quando baixa a ansiedade. Então, o prazer ele pode estar independente da ejaculação ou não, tá? E os orgasmos secos, ele dá, você vai pivoteando a energia vai subindo. É muito interessante vocês convidarem o seu interagente, a sua interagente, e a vocês mesmo, quem vai para o segundo módulo daqui 2 semanas, quando vocês estiverem recebendo a massagem, vocês levarem conscientemente a energia para o corpo inteiro, para não ficar só na região genital. Porque a região genital passa muito rápido aquela sensação de prazer. E o que o Tantra convida é que o seu corpo inteiro seja orgástico. Só que você tem que trazer consciência daquela vibração e levar para o seu corpo inteiro. Então você vai começar a ter um corpo inteiro orgástico. Um corpo inteiro, todos os lugares são orgásticos. A hora que passar o vento, você fala, nossa, gozei com o vento. Sabe aquela coisa assim? Gozei com a música, gozei com o vento. Gente, é sério. Parece papo de doido, mas é sério, assim, sabe? Passa o vento em você, você fala, nossa, passou o vento. Assim, né? Porque você acordou o seu corpo.
seu potencial aí. Alguém mais perguntou alguma coisa? Acho que não, né? Acho que é só isso. Vamos lá, falar da agenda agora. A gente vai levar para a comuna, vou levar para a comuna o Shamanic Tantra, que é um trabalho de massagem tântrica ao som do tambor. Mas não é só o som do tambor, é defumação, ervas, cantos xamânicos. Então, assim, a hora que a gente junta a massagem tântrica, Linga, Ioni, todas essas mais intensas, com tambores e sons xamânicos, gente, é como se eu tivesse tomado ayahuasca, tá? Para quem já tomou, é uma expansão de consciência muito forte, mas mais do que isso é voltar para a sua ancestralidade, assim, sabe? Ter acesso a registros. Então, é um trabalho bem interessante, bem diferente. Você sente a própria terra em você. E o xamanismo, ele convida você a entregar todas as suas questões para a terra. E a terra transmutar, sabe? Então, o xamanismo tem muito negócio de visceral, de você buscar a sua força primal, assim. Ele é muito primal. Então, esse curso é um curso bem primal mesmo, é bem bate-pé, bem coisa enraizada. Se você está num momento pós-pandêmico aí, meio borboletiano, porque a pandemia deixou a gente meio anestesiado borboletiano. Não sei se vocês estão assim, mas dificuldade de aterramento, ele é um trabalho que aterra muito, tá? Ó, Roberto, aí a gente não voltou a se falar mais, né, Roberto? Então é isso, tá? É bastante terra mesmo, bem primal. Trabalha muito pertencimento e é muita ancestralidade. A Ana falou de novo, fala de novo, da escola da capacitação, o que mais? Psicoterapia. Psicoterapia, da formação de psicoterapeutas e era a combinação sensacional entre a massagem tântrica e a possibilidade de pensar como psicoterapeuta tântrico. Então, o psicoterapeuta tântrico, o que ele faz de diferente do terapeuta tântrico? Ele tem uma habilidade de conversar sobre traumas. Lembrando que a gente não vai focar no trauma. Tá? Não é o objetivo da psicoterapia tântrica focar no trauma. Então, eu fui abusada quando eu tinha 5 anos até meus 12 anos e eu não tenho orgasmo. Essa informação é importante? É importante. Mas a pergunta a se fazer é a seguinte: quantos anos você tem agora? 43. O que você quer fazer agora com 43 anos? Eu quero gozar. Então, a gente vai entrar no corpo, liberando e se permitindo ao orgasmo. Então, você não vai ficar focada naquele trauma. Você vai entrar e olhar de frente para o seu corpo e vai falar, meu corpo é capaz de sentir prazer. Então, a gente traz a consciência que aquele trauma está proibindo, ou bloqueando, ou não permitindo prazer, mas o objetivo é a pessoa se sentir pertencente, se sentir permissão de ela sentir prazer agora com a idade que ela tem. Então, agora ela vai assumir a adulta, porque a psicoterapia tântrica, ela fala da criança ferida no corpo de adulto. Então, eu tenho um corpo de 40 anos, mas eu tenho um emocional de 5 ainda, abandonado, abusado. Sabe quando você é adulto, com emocional de criança? Pode falar, Marcos. Em novembro teremos, gente, dia 5 a 7 de novembro. E aí nós vamos ter essa formação e ela entra como uma especialização, tá? Então, você faz a capacitação, você faz as massagens, aprendam as disfunções sexuais também e façam a especialização. Porque tem gente que não vai querer fazer terapia falada. Então, quem quiser fazer terapia falada, nós vamos levar a psicoterapia lá do dia 5 a 7 de novembro na comuna. A psicoterapia não acaba em 3 dias, é um estudo de 3 a 4 meses. Vários alunos aqui já fizeram, a Satya Sami fez também, a Érica. E é para quem sente que gosta de falar e está faltando alguma coisa. É um trabalho bem interessante, tá bom, gente? Então é isso, a nossa agenda é de 1 a 3 a Shamanic Tantra, de 5 a 7 de novembro, psicoterapia tântrica, e aí nós temos uma data em dezembro, que eu não lembro, que é sacerdotes, sacerdotisas tântricas.
que é de magia. 17 a 19. De magia. E aí nós vamos acender os caldeirões mesmo, porque aí nós vamos trabalhar com transmutação, magia sexual, o pentagrama e os elementos, aí já é outra pegada. Para quem gosta de um ziriguidum magístico, vai ser em dezembro. Vai ser presencial na comuna, Sátia? Tudo em dezembro? presencial, tudo presencial. Obrigada. Essa parte da magia também te ajuda a conseguir liberar as energias e bloquear as energias, né? Tem gente que é muito esponja, né, para pegar energia de cliente. Tá bom, gente? Foi um prazer enorme estar aqui com vocês e a gente vai se falando aí. A psicoterapia eu sou apaixonada, assim, é um processo muito lindo. Todo mundo que faz ama muito. Nós te agradecemos, minha querida. Muito Tá obrigado. bom? Foi muito legal. Tá bom. Muito obrigada. Eu acho que, né, a gente tem que lembrar desse lado nosso humano, né? Deixar as técnicas também, né? E dar permissão, né? Para a gente ser usado, né? Como você diz, né? Muito importante, né? A gente falar isso para os terapeutas aí. Que é Às o que vezes, acontece, né? às vezes a pessoa vai pedir um abraço no meio da sessão, sabe? E aí você fica, ai meu Deus, mas falaram que não pode abraçar. Né? E às vezes a gente fala, não, eu vou dar um abraço, mas eu vou dar um abraço terapêutico, não é aquele abraço que vai misturar, mas é importante. Né? Vocês vão aprendendo aos pouquinhos, vocês vão sentindo, a sabedoria já está em nós. A hora que você se conecta, você vai saber o que fazer. Só tem que confiar. Tá bom? É uma egrégora linda, maravilhosa, que só transforma, só cura. Então vamos que vamos. Um beijo, gente. Oi, Ana. Obrigada, boa noite. Muito obrigada. Depois você coloca no grupo essa agenda com as datas direitinho, por favor. Tá bom. Vou deixar, gente. Obrigada. Beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu, galera. Saudade de todos. Já já vamos nos ver aí, alguns. Priscila, não consegui, tá no curso lá. Ai, que peninha. Ai, Sazak, foi incrível. Sentimos sua